Caríssimos ouvintes, caríssimas ouvintes, internautas de diferentes contextos geográficos, bom dia. O mês de janeiro segue seu curso e muitas pessoas se deparam com estradas movimentadas, muitas pessoas se deslocando, notadamente nos finais de semana, feriadões, se acontece muito isso, mas finais de semana desse período de alta estação, notamos um intenso movimento, uma intensa movimentação de veículos circulando, sobretudo para as áreas litorâneas, né? No caso do Recôncavo Baiano, áreas litorâneas como Salbara, Cabo Sul, ou o entorno da Baía de Todos os Santos. No Recôncavo Baiano, as pessoas gostam muito de se deslocar para a ilha de Itaparica, algumas praias ali de Salvador. Infelizmente, muitas dessas praias estão poluídas, como consta isso claramente no site do INEMA, já falamos sobre isso aqui, mas são os lazeres que atraem muitas pessoas nesse período. Essa é a intensa movimentação de pessoas circulando com veículos para lá e para cá, exige, claro, um monitoramento específico, né? Um monitoramento, um certo cuidado. Quando eu encontro nas rodovias, viajando com minha família, ou me deslocando a trabalho, ou para uma dessas atividades que exigem o deslocamento, quando eu encontro uma blitz ou algumas ações da Polícia Rodoviária Federal ou estadual, né, eu sinto mais segurança de continuar naquele trajeto. Só que infelizmente nem sempre isso acontece. Muitas pessoas se assustam ao ver uma blitz como essa por conta do que nós já sabemos que acontece, né? Infelizmente, há pessoas com documentos irregulares, carros com problemas não só problemas de documentação, com problemas nos pneus, veículos às vezes faltando o mínimo, um cinto de segurança para dar para que pode ser a diferença entre a vida e a morte, para preservar seu maior patrimônio, que é a sua família. Carros com problemas nos faróis. Documentação mínima. Há muitos casos em que o cidadão sabe dirigir, ou dirige há anos, não tem carteira de habilitação. Então tem gente que anda assustado. Quem anda irregular, quem se desloca irregular nas rodovias com a família, anda realmente assustado. E o problema disso aí é a possibilidade de acidentes que podem acontecer. Se não, vejamos, em primeiro lugar, a pessoa encontra uma blitz de frente. Às vezes não dá nem para você disfarçar, né? O cidadão manobra já na proximidade, porque vários policiais, agentes da Polícia Rodoviária Federal ou Estadual, eles acabam parando em alguns pontos estratégicos que quando o cidadão olha, ele acaba de frente já encontrando a blitz. E tem que ser assim mesmo, para ser a questão da surpresa. Então o cidadão ele acaba manobrando, fazendo uma manobra complicada, colocando a família dele em risco, colocando a família dos outros em risco. E um outro problema não é coitadinho, não é coitadinho, eu explico por quê. Porque se não tem a carteira de habilitação, não está apto, do ponto de vista das leis desse país, para dirigir. E como eu posso confiar em uma pessoa? Ah, mas eu dirijo há muitos anos, eu sei dirigir muito bem. Mas como eu posso confiar se essa pessoa não passou por um processo de formação, autoescola, um teste avaliativo para se obter a carteira de habilitação? Isso é um ponto. O outro ponto, se alguém volta a manobra retornando de uma praia, por exemplo, essa pessoa pode sair embriagada e temendo o teste do bafômetro. Eu estava na cidade de Feira de Santana recentemente e tinha uma blitz no centro da cidade. O cidadão perguntou: o senhor pode usar o bafômetro? Eu digo: cidadão, eu não bebo, mas não tem problema nenhum de usar. Soprei lá, não deu nada, claro, porque eu não bebo. Agora, não consumo bebidas alcoólicas e eu sempre destaco isso aqui. Quem gosta, quem aprecia bebidas alcoólicas, não dirija. Você contrata aí uma Sprinter, um desses transportes alternativos, vans, um desses transportes aí, para poder se deslocar para o seu local de lazer.
não é? Uma dessas vans aí, ou um ônibus, ou um carro pequeno mesmo, ou solicite que alguém possa dirigir. Não dá para acreditar que alguém vai dirigir melhor porque bebe. Porque essa é outra desculpa completamente idiota. O cidadão diz que, não, quanto mais eu dirijo, melhor a minha capacidade de direção. Mentira. O cidadão, quando está embriagado, em muitos casos, não consegue nem andar a marcha cotidiana, cai. O cidadão não consegue montar numa bicicleta. Há casos aí que já vi pessoas embriagadas empurrando a bicicleta porque não conseguem pedalar. Vai conseguir dirigir? Não, não vai. Então, a blitz, ela você se sente mais seguro, porque você sabe que por ali não vai ter gente circulando com esse nível de irregularidades. Irregularidades de todas as formas que existem nas estradas. Há uma situação realmente muito complicada. Então, há aqueles carros que são verdadeiras bombas na estrada. Recentemente encontrei na BR-324 um cidadão de uma Kombi já velha, degradada, caindo aos pedaços. E o cidadão dirigindo, acho que retornando de uma feira livre, tinha algumas coisas alguns objetos dentro da Kombi, dirigindo de maneira totalmente irresponsável, no meio da pista, BR-324, no sentido Feira de Santana, Salvador. Intenso movimento. Então é um absurdo total. Então essa questão ela é importante, associada a uma boa sinalização, uma boa qualidade da pavimentação asfáltica, a um conjunto de situações. Eu chamo a atenção para essas questões. E a outra também é a questão dos radares, gente. Os radares existem para intimidar, para a velocidade excessiva. Porque a velocidade excessiva é uma das grandes causas de grandes acidentes. Saindo, por exemplo, de Governador Mangabeira para sentido Cruz das Almas. Quando você sai de Governador Mangabeira, você tem uma entrada que vai sentido Cabaceiras do Paraguaçu. Você tem uma entrada para Cabaceiras, você tem uma curva, você tem um acesso para uma estrada vicinal que vai em direção à localidade chamada Torto, em Governador Mangabeira. Você tem um posto de combustível do lado esquerdo, você tem uma pousada, você tem estabelecimentos comerciais, você tem bares, oficinas, de um lado e de outro, intenso movimento. E ainda tem gente que pergunta por que é que eu tenho um radar de 40 ali. Por que será? Antes desse radar, já aconteceram acidentes trágicos em Governador Mangabeira, nesse trecho que eu estou me referindo aqui. Né, que é esse trecho. E esse trecho, se você vem na direção contrária, ou seja, no sentido de uma localidade chamada Mão Divina, que fica em Governador Mangabeira, e vem em direção ao Governador Mangabeira, você desce um declive, sobe uma clive, ali tem uma área, uma borda de planície, de planície de fundo alagadiço. Você desce uma planície, desce um declive, sobe um outro aclive, não é? E quando você chega ali nas proximidades de um posto de combustível, você tem ali essas entradas que eu falei. Então já é depois também depois de duas ladeiras, você tem duas situações. Então o conjunto de cuidados que se deve ter, não é, para se transitar nessa área, não é? São muitos, mas não adiantou colocar placas, não adiantou ter que colocar quebra-mola, que as pessoas continuavam passando em alta velocidade e acontecendo acidentes trágicos ali. Então por isso que se instalou um radar de 40, e o pessoal reclama que é multado. Então o mesmo radar, que é o radar de 40, que foi instalado na entrada de uma outra localidade, já próximo à entrada da localidade de São José, que pertence à área, já é a área territorial de Muritiba. Ali próximo à entrada de São José, você tem uma ladeira, depois uma curva, uma estrada, que sentido Governador Mangabeira, Cruz das Almas, à direita, a entrada para uma localidade que tem muitos moradores, que é São José do Itaporã, que pertence a Muritiba, que tem uma feira livre distrital movimentada aos domingos. À esquerda, uma entrada para bairros populosos de Cruz das Almas, de La Costa, Itapicuru, do lado esquerdo. E no outro sentido você tem uma curva. Vindo no sentido Cruz das Almas, Governador Mangabeira, você tem uma curva, depois da curva você tem entrada de São José, para depois o radar. Então esse radar, esses dois radares que estou explicando aqui, são
a sua localização desses radares, isso aí é tecnicamente explicado pela especificidade daquele trecho rodoviário. E já aconteceram vários acidentes graves nesses trechos. Então, esse conjunto, os radares, a questão técnica, a preservação as condições da rodovia, a questão das placas de sinalização, as ações das blitz, Polícia Rodoviária Federal, Rodoviária Estadual, esse conjunto é para se dar mais segurança a quem circula com sua família nessas áreas, nesses trechos aqui, não só esses citados, como de maneira geral. Esses aqui são apenas alguns exemplos que foram colocados. Então, saúde e paz, até a próxima.